agradecer o convite ao professor Marcos, ao professor Eugênio. E começar logo. Primeiro, eu havia proposto e continuo propondo que discutir reforma tributária sem discutir o lado de gasto não anda. Me lembro, como diria Vitório Bessica, tanti anni fa, discutindo com o Ponzi, e ele falou: para de pensar em reforma tributária e pense em reforma fiscal. Mesma coisa, que qualquer dona de casa só vai pensar no dinheiro que vai pedir para o marido se pensar onde é que vai gastar. Então, a minha proposição para todos é que nós pensemos em termos de reforma fiscal, olhando o lado da arrecadação e olhando o lado do gasto. É mais complexo, é muito mais complexo. Mas uma perna anda sem a outra? Provavelmente não. Saci Pererê, se não fosse o vento, não andava. O outro ponto é que essa é uma ideia muito cara à Fundação Getúlio Vargas. E a ideia é que a Fundação sirva como catalisador, como imã para atrair pessoas para que o debate se estenda e conclusões possam ser extraídas, às vezes mais de uma conclusão em sentido contrário à outra. E por que isso? Porque o que já se gastou de tinta e papel nesse país sobre o tema reforma tributária é uma enormidade. Ou seja, nós temos estudos feitos desde a Constituinte, passando pela comissão que nela eu trabalhei, em 92, e nós tivemos várias coisas. Aí eu acho que seria importante, já que a ideia da Fundação é fazer com que esses encontros, de forma ampliada, diminuída por temas, continuem, seria bom se tivermos estagiários, alunos de Direito e Economia, ou talvez até Administração, para coletar todo esse material que foi produzido. Ou seja, a minha proposição a todos é que não se venha aqui como um jurista de uma noite mal dormida, insone, e apresente de manhã a sua grande obra de um trabalho solitário. Reforma fiscal não é obra de trabalho solitário. Então a proposta é que a Fundação contrate baratinho, a gente explora muito bem a mão de obra, coletar esses trabalhos todos que foram feitos para colocar à disposição de todos os senhores. E aí, o segundo ponto é que essas reuniões possam ser depois degravadas para passar de tal sorte que os trabalhos tenham uma continuidade e esse grupo tenha uma vida que possa ser contada. E por que isso é relevante? Porque, como mencionou o professor Marcos, nós estamos, desde o início deste ano, em ano pré-eleitoral. Então, aqueles candidatos ao governo federal, aqueles candidatos a deputado, aqueles candidatos a senador, eles devem ter em mãos trabalhos que possam orientar quando eles chegarem a ocupar os seus cargos. Dificilmente um governante, após o segundo ano de mandato, ele vai conseguir produzir alguma coisa. Já é preciso ter esse trabalho antes. E por que esse trabalho pode ter relevância?
Ele vai ter relevância na medida em que acreditemos todos nós que esse tema reforma fiscal ele é importante. E tenhamos mais ou menos claro na cabeça, é importante para quê? E essa não propriamente unificação de conceito, mas essa unificação de direção, pelo menos, ela é relevante na medida em que, se há algum tema conturbado, é reforma fiscal. E por quê? Porque dentro do tema reforma fiscal, em que se discute, na realidade, os princípios federativos, cada um dos interlocutores normalmente aceita a proposta desde que ela não lhe inflija nenhum prejuízo. Isso significa o quê? Que todos os entes tributantes são favoráveis, em tese, a uma reforma tributária. Desde que o montante arrecadado por ele não só não diminua, como aumente. Do lado do contribuinte também existe a mesma sorte de contradição, porque todos somos a favor de uma reforma, desde que diminua a nossa carga tributária e aumente os gastos que o Estado faz comigo. Ou seja, ela, sem parafrasear um deputado, ex-deputado federal, ela provoca na humanidade os mais baixos e selvagens instintos. Ou seja, nós precisamos ter um projeto, andar com cautela e deixar àqueles que forem eleitos pela população a tarefa de, sim, sei quando achar importante, tentar implementar. Pois bem, a minha ideia, e como tal eu vou me comportar, não é chegar aqui e propor, desenhar uma proposta com princípio, meio e fim. Isso não funciona. Vários de nós já participamos, tentamos, e não acontece absolutamente nada. Certo? Portanto, a metodologia que eu acho mais factível é aquela de ter sempre uma discussão participativa. E a este ser falante aqui, caberá apenas propor alguns temas, cujos outros temas poderão ser propostos pelos senhores, e a mim caberá, pura e simplesmente, tentar botar ordem, se de repente algum tema mais candente causar algum reboliço maior. Pois bem, e por que isso eu penso que funciona? É que a decisão do coletivo sai mais forte do que a decisão individual, nos regimes participativos, pelo menos. E naquelas decisões unilaterais, quando o regime não é participativo, quando sai aquele centro de poder do meio da roda, a tendência é refluir para o estágio anterior que existia. Então, voltando ao resumo, a minha proposta é discutirmos reforma fiscal. Se discutirmos reforma fiscal, primeiro entramos no lado da despesa, no Pacto Federativo, que é uma discussão complicadíssima, mas se não entrarmos, eu penso que o tema não anda. E a partir daí eu vou propor temas para nós discutirmos. Obviamente o primeiro tema é esse. Nós devemos discutir uma reforma fiscal ou deveremos discutir uma reforma tributária. E para animar as pessoas a falarem, porque no começo fica todo mundo meio frio, perguntaria para você.